Bom, vamos aqui. A gente estava terminando no parágrafo 25. A gente está atravessando a questão morcego, tá? Depois da questão morcego vem o outro tomo que se chama Da Via do Psicanalista, a sua manutenção considerada em seu desvio. Mas a gente está ainda caminhando na questão morcego, falta pouco para terminar a análise da questão morcego. No capítulo, no 25, a gente termina dizendo, o parágrafo 25 diz assim: há quem chegue a se regozijar, a ficar satisfeito pelo fato de a fragilidade da invenção, qual a invenção que lá os novos analistas tinham feito, não haver permitido deteriorações mais numerosas dos conceitos fundamentais, que continuam a ser aqueles que devemos a Freud. Os conceitos fundamentais da psicanálise são o inconsciente, a pulsão, a repetição e a transferência. Esses é que são os conceitos fundamentais da psicanálise. Isso está no seminário 11 de Lacan. Eu vivo citando esse seminário, por quê? Porque é o seminário epistemológico do Lacan, onde ele vai fazer o estudo do pensamento freudiano. Ele vai apresentar isso para os alunos da École Normale Supérieure, justamente quando ele foi definitivamente expulso da IPA. Ele cria, então, na École Normale Supérieure, um seminário. Ele entra com esse seminário. Os alunos da École Normale Supérieure eram todos alunos de filosofia, eram lógicos. O jeito é ele ensinar a psicanálise a partir da epistemologia. Então, ele começa pelos 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Bom, sua resistência a tantos esforços para adulterá-los torna-se a prova a contrário de sua coerência. Então, a resistência para tentar deteriorar não deu, tá vendo? Não deu para deteriorar porque os conceitos são firmes. Agora, esses analistas não consideravam que os conceitos fundamentais da psicanálise fossem esses 4, tá? Eles pensavam que era resistência, que era uma opção de outras coisas, tá? Que eles teorizam para burro. É preciso que se diga. Agora vamos para o parágrafo 26. É o que acontece com a transferência. A transferência é um dos 4 modelos fundamentais, que se revela a prova da teoria vulgarizante ou da ideia vulgar. A transferência fica vulgar. A transferência vira aquilo que eu falei da história da minha amiga. Você transfere com o analista, tudo. A transferência que é um fenômeno da física, que passa energia de cá para lá, ela passa a ser uma coisa vulgar e tudo é com o analista, é um assunto com o analista e tudo é por causa do analista. Não, você não está falando da vizinha, você está falando do analista. Começa uma imensa vulgarização disso. E ele diz que esse efeito que ela deve, esse efeito de vulgarização da transferência, vulgarizante, se deve à robustez hegeliana de sua constituição. Por quê? O Hegel, num pedaço lá da Fenomenologia do Espírito, ele vai mostrar a relação senhor-escravo e a tensão que existe entre o senhor e o escravo. Escravo ou então simplesmente aquele homem que trabalhava na terra para o senhor. Esse homem, ele tinha um saber que o senhor não tinha. O senhor dependia do saber dele. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha a independência daquele senhor. Ele dependia ou da proteção daquele senhor ou pelo fato dele ser propriedade daquele senhor, se ele era um escravo. Se ele era um servo, ele dependia da segurança, das garantias dadas por aquele senhor. Então tinha um ódio, uma relação de amor e ódio aí. A transferência tem essa relação de amor e ódio.
é enamoração, né? Lacan fala ódio, amoração. É mais do que amoração. Essa é a questão da transferência. Ela é de uma intensidade muito forte e o analista é aquela presença que está ali para que a análise aconteça. Aí que está a história. Então, não tem muito, na verdade, muito gosto. Não existe a palavra gostar, eu expliquei isso para vocês. Tem amor e o ódio é mais presente. Agora, existe um significante qualquer que vai fazer o engate para que essa transferência aconteça. Às vezes tem coisas muito simples. Uma vez eu recebi uma pessoa que veio porque ela trabalhava com uma menina que ela tinha inveja da minha. Aí a menina falou que fazia análise comigo, ela pediu o telefone da analista, marcou. E eu uso o meu primeiro nome, Lúcia, eu não uso o meu nome completo. Quando ela soube o meu nome completo, ela falou assim, você é charada minha pediatra, então eu vou fazer análise com você mesmo. Lógico, pediatra é aquela criatura que cuida de você, mas é o que dá injeção, que costura a sua cabeça, que manda você para o hospital, que dá vacina. Então, o ódio estava aí, garantida a transferência, perfeita. Mas essas exceções acontecem, senão o analisante entra em análise, ainda em transferência de sentido, vai falar várias coisas, até que lá pelas tantas, por um significante qualquer que Lacan diz que é qualquer um, algo acontece na análise, e aí a análise passa de transferência de sentido, que às vezes falar, para transferência analítica, e aí há um pacto, uma coisa fechada. Esse é o meu analista. A partir daí a análise começa a existir, aí vem a transferência analítica. Mas essa passagem, ela demora. Os analistas antigos já achavam que mal você chegou, ele já saiu te interpretando, porque já estavam em transferência e era com eles mesmo que você estava falando. E aí ele fala que esse efeito se deve à robustez hegeliana dessa tensão senhor e escravo, de sua constituição. Aí ele diz que outro conceito existe com efeito capaz de destacar melhor sua identidade com a coisa analítica no caso, quer dizer, aquela presença do analista que está ali atrás e que está vigilante e a qualquer momento que você diga alguma coisa pode cortar o seu discurso e fazer você se encontrar com uma coisa sua que você está tentando disfarçar que não existe. Capaz de destacar melhor sua identidade com a coisa, das Ding, a coisa analítica, no caso, quando lhe agrega todas as ambiguidades que constituem seu tempo lógico. Aí vem outro problema. O tempo lógico, Lacan escreveu ele por volta de 47, 45. E o tempo lógico, Lacan, ele fazia análise com o Levinstein e em 20 minutos de jogo eu já tinha resolvido o assunto. Para ele era um saco ter que esperar 30 minutos para acabar aquela análise. Ainda passava por resistência, para mudo pensando. Então o Lacan matematiza a coisa, faz um trabalho super sério, vale a pena vocês lerem o tempo lógico e a seção da certeza antecipada. O sujeito em análise, ele vê a coisa e conclui. E depois vem o tempo de compreender. Ele vê, conclui e é aí que ele vai compreender. Agora ele vai ficar sentado lá compreendendo para quê? Já viu, já concluiu, rua. É por isso que o tempo é lógico. Como o Lacan tinha essa compreensão, ele fazia isso. Mas a IPA não gostava. Primeiro que todo mundo achava muito mais simples. Ia lá, via, concluía e ia embora. Inclusive, ao lado, pertinho do consultório Lacan, trabalhava num apartamento onde ele morava. Tinha uma espécie de um botequim lá, um café, onde todos eles se reuniam e quase que faziam análise de grupo depois. Eles iam para lá, para conversar. Então, o que acontecia? Eles iam compreender depois, quer dizer, eles na hora saíam tumultuados com aquilo e iam embora. É aí que vem o tempo lógico.
Mas essa vinda do tempo lógico, essa chegada do tempo lógico, ela fez uma das razões que justificou a saída do Lacan da IPA, né, a empurrada para ele sair, é porque ele trabalhava com o tempo lógico, ele não abria mão, ele não trabalhava com o tempo de relógio. Olhou, viu, entendeu? Rua, vai compreender fora. Como dizia Lacan, quem goza não é o analista, quem goza é o analisante. Ele que vai ter lá os prazeres de descobrir, isso foi por causa disso, daquilo outro. E aí ele continua em análise lá fora.